Galerinha, e aí, tudo certo? Vamos para mais uma aula de história, então, segundo ano. Preparados para começar a nossa nova apostila? Então, vamos lá. Abram lá na página 123, a gente vai conversar um pouquinho sobre a história no tempo e o tempo na história. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vai falar um pouquinho sobre o passado e como o passado ele influencia nas coisas que a gente faz hoje em dia também. E como é que a gente consegue observar o passado, será? Né? Tem algumas matérias, lembra que a gente já estudou sobre isso também? Então a gente vai recapitular e descobrir um monte de coisas novas. Então vamos lá com a prof? Vamos fazer a leitura juntos da página 123. Durante os nossos estudos, nós aprendemos que por meio de documentos históricos, obras de artes, fotos, podemos recontar e compreender um fato vivido há muito tempo. Lembra que a gente falou nas outras aulas que a gente pode ver por meio de fontes materiais, por exemplo, igrejas, praças, pontes, fontes orais, que é as outras pessoas contando, fontes visuais, por exemplo, as fotos, né? Então, vocês aprenderam tudo isso já. Mas pense no tempo que os seus bisavós ou tataravós, naquela época, não havia celulares ou máquinas fotográficas pessoal para registrar todos os acontecimentos ao seu redor. Então, como será que as pessoas conversavam, né? Conservavam as suas memórias? Como é que fazia para registrar as coisas? Antigamente, as pessoas faziam o quê? Se não tinha foto, não tinha vídeo, não tinha gravação, não tinha celular, não tinha nada. Então, agora eu quero que vocês registrem suas ideias desenhando ou escrevendo no espaço abaixo. Como é que eles faziam? Será que eles desenhavam num papel? Será que eles escreviam cartas? O que eles faziam antigamente para guardar a sua memória? Para ir passando de geração em geração. E embaixo, como que, você acha importante registrar os acontecimentos da nossa vida? E por quê? Vocês sabiam que tem uma parte no nosso cérebro que ele guarda muitas memórias. Só que com o tempo a gente vai esquecendo, essas memórias elas vão ficando perdidas. E vocês sabiam que, por exemplo, se a gente sente um cheiro, ou se a gente vê uma foto, ouve uma música, ou ouve a voz de alguém, essa memória ela pode voltar para a nossa cabecinha? Verdade. Então, por isso que é tão importante a gente registrar, né? É algo tão importante os acontecimentos da nossa vida. Então, será que vocês acham importante? E por quê? Por exemplo, vocês não lembram de quando vocês eram bebês? E aí, como é que vocês iam, saber como que vocês eram, se não fosse a fotografia hoje em dia? Então, pensem um pouquinho sobre isso. Na página 124, a gente vai entender um pouquinho mais sobre os primeiros registros, lá há muito, muito tempo, tá? Então, vamos fazer a leitura com a prof. Há muito e muito tempo, quando não havia nem mesmo lápis, as pessoas registravam suas histórias na paredes por meio de desenhos. Lembra os homens da caverna? Eles faziam isso. A prof trouxe algumas imagens para vocês verem depois. Depois dos homens das cavernas, depois de registrar nas paredes, com a invenção da escrita, o ser humano passou a escrever suas memórias em pedras, papéis e grandes livros, a fim de preservar e recontar a sua história, ou seja, para a história não ficar esquecida, né, pessoal? Além dos registros escritos, foram inventados também as primeiras máquinas fotográficas, que tinham a missão de conservar as lembranças da maneira mais original possível, ou seja, pelo meio da foto. Meu bisavô me disse que quando ele era pequeno, achava muito divertido tirar fotografia. O fotógrafo cobria a cabeça com um pano escuro, mas naquele tempo ainda não existia filmadora, nem máquina digital e nem impressora. Então as pessoas não poderiam fazer o quê? Filmar os momentos, era só a foto. E antigamente a foto também era em preto e branco. Então não dava para saber qual era a cor, do vestido que a pessoa estava, ou a cor da camiseta que a pessoa estava. Agora eu quero que vocês desenhem e escrevam o nome do objeto que atualmente
você e a sua família costumam utilizar para fazer esse tipo de registro? Por exemplo, a prof utiliza mais o celular. Eu não tenho uma máquina, uma câmera profissional, né? Então a prof utiliza o celular para fazer esses registros. Fotos, vídeos. E vocês aí de casa, o que vocês utilizam? Será que é o celular, o tablet, o computador, né? Uma máquina digital? Então vocês vão escrever e desenhar do lado. Na página 125, você sabia? O prof trouxe uma curiosidade também. Os homens pré-históricos, eles foram os primeiros habitantes da Terra a registrar os fatos que se tornaram históricos em nosso tempo. E eles registravam na parede, tá? Eles utilizavam frutas, principalmente as bem coloridas que davam tinta, pedras, gravetos, paus, para registrar na parede. Naquela época, os homens costumavam pintar as cavernas com carvão e tintas feitas da terra, de diferentes cores, misturadas com água. Eles gostavam de retratar em suas pinturas acontecimentos do seu dia a dia. Então, o que tinha na parede deles eram os animais ou as outras pessoas com que eles conviviam, algumas plantas, a vegetação do local, árvores. Sabia que dá para fazer tinta com açafrão? Açafrão é um temperinho que a gente usa para cozinhar. Dá para fazer tinta com café. É bem legal. São tintas naturais e que antigamente era muito usado porque eles só tinham esse material. Atualmente, também procuramos preservar a nossa história por meio de fotos e contos escritos ou orais. A gente também passa a nossa história adiante oralmente para as outras pessoas. Ou, por exemplo, escrevendo uma carta, né? Alguma coisa do tipo. Então, agora eu quero que vocês vejam como a Ana Maria Machado, no seu livro De Carta em Carta, usa o recurso escrito para apresentar uma cidade histórica que ela visitou. Então, vamos saber como é que é. A cidade era antiga e ficava na beira do mar. Tinha ruas estreitas, igrejas lindas e pracinhas. Tinha lembranças de um tempo de muita riqueza. Tinha fortes que não serviam para mais nada, mas, antigamente, tinham sido usados para defender a cidade dos ataques dos piratas. Tinha casas coloniais, de 2 andares, com jardins em pátios internos e varandinhas cheias de vasos de flor. Então, lembra que vocês também fizeram o trabalho sobre alguma parte do Centro Histórico de São José? E também tem os casarios. Então, os casarios, eles são históricos, certo? Aqui na cidadezinha, as ruas eram estreitas, tinha muita pracinha, era um tempo de muita riqueza, porque com certeza era um tempo de muita vegetação, muitos frutos, não tinha tanto ar poluído, por exemplo. Agora a prof trouxe uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que Florianópolis ele possui o maior, né, um dos maiores conjuntos de fortalezas do Brasil? Esses fortes que a prof já vai mostrar logo em seguida. Elas foram construídas lá pelo século XVIII pelos portugueses, quando eles chegaram, né? Depois de muito tempo que eles chegaram e continuaram aqui, os portugueses começaram a ter que fazer uma barreira para não vir invasores. A Espanha e Portugal, eles brigavam pelas terras aqui do sul do Brasil, tá? As fortificações, ou seja, os fortes, eles serviam para proteger e para impedir que os espanhóis atacassem, tá? E também para garantir o domínio do mar, para conseguir ver tudo o que estava acontecendo no mar. Então, esses aqui são alguns fortes, eles eram construídos de pedras, então era bem difícil de derrubar, tá vendo? E eles ficavam com a vista para o mar, para ver quem é que estava chegando, né? Olha só, é muito legal. Aqui em Florianópolis a gente tem alguns. E esse aqui, né, são os registros de alguns homens das cavernas, certo? Então eles registravam o que eles viam no seu dia a dia. Pessoas, vegetação, animais. A pré-história é como conhecemos o período que acompanha a evolução humana, ou seja, pré-história vem lá do passado, tá? A partir lá dos homens das cavernas que começaram a usar as ferramentas de pedra. Ela se encerrou com o surgimento da escrita. Então, depois as pessoas começaram a escrever e daí sentiram a necessidade de parar de escrever na parede, né? E aí foram criando o papel. Lembra que a prof já contou a história do papel para vocês também?
que aconteceu, isso se encerrou entre 3.500 a.C. e 3.000, mais ou menos, ou seja, faz muito tempo. Agora na página 126, que tal retratarmos a cidade descrita por Ana Maria Machado por meio de um desenho? Então leia a descrição feita pela autora e depois vocês vão utilizar esse espaço embaixo para fazer o registro. Não deixe de escutar com atenção as dicas dadas pelo seu professor. Então, como você viu, o passado ele conta a história de quem nós somos. Ele é muito valioso, senão a gente não saberia um pouco da nossa cultura. E nós devemos conhecê-lo e preservar, para entender também por tudo que a gente está passando, né? Que é o resultado de muito tempo atrás também, certo? O que os seres humanos criaram, construíram, destruíram, inventaram e também transformaram. As coisas elas vão se modificando conforme a tecnologia, certo? Então agora vocês vão desenhar aqui na página 126 a rua da história da Ana Maria Machado. Então era uma rua estreita, tinha igrejas lindas, pracinhas, certo? Tinha os fortes, que hoje em dia não serviam mais para nada, só para contar história, mas que antigamente usava para defender. As casas coloniais eram bem coloridas, as janelas eram bem grandes, tinham 2 andares, tinham jardins, pátios internos e varandas cheias de flores, que é o que vocês vão desenhar na página 126, certo? E aí, gostaram da nossa aula? Então, façam as atividades com calma, com atenção. Lembre-se que vocês são muito inteligentes e capazes. Beijinhos da prof e até a próxima aula.